sua primeira máquina fotográfica até os dias de hoje. Ao final do programa teremos a música de Emily Lira. O programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar e que você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Cacau Mangabeira. Ele é fotógrafo profissional, dono da agência Cacau Mangabeira, agência de imagens. Cacau, um prazer lhe ter aqui no programa. Antes de mais nada, você já é hoje um fotógrafo consagrado, bem conhecido no país inteiro. Falando um pouquinho mais, como é que foi o início dessa carreira, como é que se deu esse início, o Cacau antes de ser o Cacau? Como é que foi para a compra do primeiro material? Como é que foi esse trabalho, lá na Bahia? Primeiramente é uma satisfação estar aqui contigo, Rodrigo. Estou me sentindo bem e satisfeito e honrado em estar aqui contigo. Assim, na verdade não foi na Bahia, né? Eu comecei a fotografar em Brasília. O meu amor pela fotografia começou na Bahia, né? Eu pegava onda e meus pais me deram uma câmera à prova d'água e eu pegava onda, então eu tirava fotografia dos meus amigos, da galera do surf, né? E eu vendia muita foto. Com 14, 15 anos eu já vendia fotografia, né? Então, dali começou essa paixão, né, pela fotografia. Mas enfim, eu fui para Brasília, meus pais se mudaram para lá e os negócios não deram muito certo. E eu fui trabalhar, tive que trabalhar com 18 anos mesmo assim, pesado, carregando melancia que chegava dos caminhões e meu pai tinha um box no Ceasa. E então a gente foi fazer também, eu já vendi tomate na feira, cebola, melancia, muita melancia. Então, assim, era duro, né, assim, a minha vida de adolescente, 18, 19 anos. Mas eu com 19 anos, eu comecei a ver que eu precisava de ter uma profissão. Então, naquela vida muito dura que a gente tinha, eu e minha família, lá, eu vendia muita água de coco numa barraca lá em Brasília, morava em Brasília. E em 1991, eu vim para Manaus. 1991, eu vim para Manaus, conheci a Amazônia, que eu sempre quis assim, conhecer esse universo aqui, que sempre me encantou, a questão da biodiversidade, da floresta, né? E quando eu cheguei aqui, em 1991, eu conheci um fotógrafo chamado Leonid Príncipe. Até hoje ele mora aqui, mora em Presidente Figueiredo. Conheço o Léo. Grande amigo Léo, e meu primeiro mestre, meu primeiro professor. E essas coisas do acaso, do acaso que acontece, a gente não sabe bem explicar o porquê, me apresentaram o Léo e eu não sei até hoje, não lembro como que aconteceu, mas eu viajei com ele num barco. E passamos 3 dias nesse barco, comendo farinha com banana, 3 dias. E sofrendo muito por causa dos mosquitos também, né? Lá na Bahia a gente chama de muniçoca, que vocês chamam de carapanã, né? Eu sei que os bichos eram violentos, né? Muito violentos. Mas naquela viagem eu me encantei pela fotografia. Foi a primeira vez assim que eu assim, decidi que eu queria ser fotógrafo. Essa era a minha profissão. Naquela viagem, 3 dias viajando, nesses rios aí acima, não sei nem que rio foi. E voltei para Brasília, não tinha condição de comprar equipamento, a menor condição de comprar equipamento, mas com aquilo na cabeça. E aí eu fui morar na Bahia, em 93. E nessa época eu comprei meu primeiro equipamento, 93, mas era equipamento assim que não era muito bom, né, muito profissional, e eu lutei muito com aquilo ali e tal. E como é que foi para comprar esse primeiro equipamento? Esse foi com dinheiro emprestado. Foi com dinheiro emprestado, né? Eu paguei, dali quase 1 ano pagando, mas paguei. Mas não era um equipamento assim muito bom. Mas eu tinha um sonho de realmente ser um bom fotógrafo. Então, em 97, eu viajei para os Estados Unidos, vendi meu carro, vendi minha máquina, vendi tudo e fui para os Estados Unidos para comprar meu primeiro equipamento.
E não conhecia ninguém lá. Fui atrás de emprego, atrás de trabalho, atrás de como milhares de brasileiros, não sei se milhões, mas muitos brasileiros vão para lá fazer isso. E eu consegui um emprego numa caverna. Com, assim, o meu pensamento era de ganhar o máximo dinheiro possível para comprar o meu primeiro bom equipamento, que era uma F5 na época, era a top de linha, né, da Nikon, e era o meu sonho de consumo, comprar um F5. Ainda na época do filme, né? Você é da época do filme? Sou. Mas então eu trabalhei numa caverna muitos meses, tem um maluco americano lá, o Mark, que ele na época da guerra, ele estava com medo da bomba atômica, que é em Embudo, essa cidade em Embudo, que é onde foi feita a primeira bomba atômica, né? E então ele começou a cavar um buraco numa montanha, que é uma montanha de rocha vulcânica, e tem uma facilidade muito grande de ser escavada, e a terra não cai. Então ele fez aquele buraco e gostou, a época da bomba passou, a bomba foi enterrada, e ele continuou cavando. Hoje é um patrimônio da humanidade, a caverna dele, já existem outras ao redor, mas ele tem mais de 1 quilômetro de caverna cavada, escavada com picareta, e ele cavava, sempre cavou, e nós tirávamos a terra, né? Então esse era o meu trabalho, era tirar a terra de dentro da caverna, assim, em média 12 horas por dia, trabalhando, lutando, ralando, para poder ser fotógrafo, né? Então hoje em dia a gente vê assim que é muito mais fácil ser fotógrafo, né? Hoje não precisa-se mais cavar tanto, comprar um material fotográfico. É verdade. Vou só fazer um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.